pessoal que participa lá do grupo do Facebook também vai poder participar. Bom, gente, já estamos ao vivo aqui pelo Facebook, pelo Zoom, pelo Instagram também da São Miguel, né? E a gente hoje vai falar um pouquinho aqui desse momento que está acontecendo no mercado, né? E o principal também é dar algumas dicas sobre o produto São Miguel que vai vir com um diferencial, tá bom? Bom, primeiramente, João, a gente já está aí com 6 pessoas online no Facebook, né? O pessoal do Zoom está entrando também, né? Eu, primeiramente, só queria agradecer a oportunidade da gente bater esse papo, viu, João? Exatamente. Uhum. Eu acho também, João, que é o seguinte, nós temos um cenário que a gente precisa também enxergar as oportunidades, né? Eu escuto uma frase muito dos meus companheiros que é assim, no momento de crise que a gente vamos dizer, se renova, né? A gente reaprende, ou você aprende forçadamente, ou você aprende como por osmose, né? O mercado vai te ensinar. Mas eu vejo que é o momento de fazer o diferente no mercado, entendeu? Bom, deixa eu já começar. Não sei se quantas pessoas já estão online no Facebook, né? Bom, já temos aí uma média aí de umas 50 pessoas ainda no Facebook, tá? Tem um pessoal falando que você está sem áudio no Facebook. Deixa eu ver se eu consigo transmitir aqui para o pessoal entender lá no Facebook. Deixa eu dar uma olhadinha. Pessoal que está no Facebook, o João vai falar alguma coisinha aqui só para testar, para ver se vocês estão ouvindo ele. Boa tarde a todos, está todo mundo me ouvindo? Boa tarde a todos. Não. Bom, gente, vou falar um pouquinho sobre o produto da São Miguel, tá bom? Que a gente hoje a gente soltou, ontem à tarde, né? Nós soltamos um vídeo, né, falando que a São Miguel Saúde, em toda a sua linha de produto, vai atender Covid sem carência. Claro, tem um regramento, né? Porém, isso deu um rebu no mercado e, como sempre, a casa do corretor saiu na frente. O João me ligou na mesma hora e falou: Ademar, vamos fazer algo diferencial para os meus colaboradores. Eu falei, vamos sim, né? Então, qual que é o cenário que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem um cenário onde os hospitais, de uma maneira geral, eles estão esvaziados na parte eletiva e estão cheios nas suas emergências, né? E aí é que entra o diferencial que a São Miguel Saúde está fazendo, né, ou está propondo para vocês. Primeiramente, hoje, os produtos que são verticalizados, ou seja, aqueles que trabalham com 100% com rede própria, esses produtos eles têm uma tendência de criar um regramento maior para os novos clientes. E a São Miguel Saúde, ela não é verticalizada, né? Ela tem uma rede credenciada bem ampla e eu faço a transferência dos beneficiários conforme a necessidade da área médica. Eu não faço pela questão do preço. Eu vou falar dos produtos para vocês entenderem que isso vai ser um grande gancho de vendas para vocês. Geralmente, quando você está na rede própria, né, o cara te leva direto para aquele hospital X ou direto para aquele local.
eu vou falar um pouquinho do produto, da característica do produto da São Miguel Saúde, que é um produto regional. Eu vou falar qual que é a minha abrangência, né? Mas eu sei, por exemplo, que os meus concorrentes vendem aqui na região que eu vou falar para você, mas na hora que você precisa internar, vai para um hospital a quase 40 quilômetros de distância, né? Então, vou explicar rapidinho, em 3 minutos, o que é a São Miguel Saúde. Tá? A São Miguel Saúde é um plano de saúde que existe há quase 30 anos. Há uma referência aqui para vocês saberem que nós somos do mesmo grupo do Hospital e Maternidade de São Miguel, do Dei Hosto de Emelino Matarazzo, é o mesmo grupo econômico, né? Então agora fica mais fácil, né, de você identificar. São Miguel é o Hospital e Maternidade de São Miguel junto com o Dei Hosto de Emelino Matarazzo. Tá bom? Uma outra coisa importante sobre a São Miguel Saúde, hoje ela tem aproximadamente 30 mil vidas, né? Entre pessoa física, PME, entre PJ também. E agora um número que eu quero que vocês guardem e eu quero que vocês pesquisem. Nós somos a operadora com o menor índice de reclamação comparado com qualquer outro concorrente. Então, na minha abrangência geográfica, se você olhar o índice de reclamação nosso na ANS, nós temos o menor índice de reclamação. Isso eu acho que já abre a porta de negociação com seu cliente. Outra coisa, a São Miguel Saúde, ela foca em atendimento. Entendeu? Então, não adianta você hoje ter um plano onde você tem um orientador desse tamanho se você é só mais um. Ou seja, você vai ter que ligar na central de atendimento e vai somente acontecer de você ser só mais um dentro daquela central. Por a São Miguel Saúde ser um produto regional, você tem esse diferencial. Nós fizemos um trabalho muito grande de deixar também a São Miguel Saúde tecnológica. Então, hoje, você não precisa mais mandar vir pessoalmente pegar a guia, solicitar exames com o pedido médico. Hoje, não. Se você tiver o seu app da São Miguel Saúde, você solicita o exame. Nós temos o WhatsApp também, fora os e-mail também, né? Então, não existe burocracia na São Miguel Saúde. O que existe na São Miguel Saúde aqui é que nós trabalhamos com as regras de baixo do mercado. Eu não fico segurando cirurgia, eu não fico aqui também fazendo o que o mercado hoje atualmente faz em relação a essa parte de regulação. Eu vou já entrar, acho que todos já estamos com uma audiência bacana, eu vou entrar basicamente agora na parte dos produtos e o que mais interessa para vocês agora vender nesse momento, né? Como vender o produto da São Miguel Saúde, que agora está dando carência para Covid, carência zero para os casos de Covid, que é o grande diferencial. Então, primeiro, hoje a São Miguel Saúde trabalha com produto pessoa física e também com PME a partir de 2 vidas. Vou falar primeiro do individual familiar e depois eu falo para vocês do PME, tá? Bom, individual familiar. Hoje a gente trabalha com a proposta digitalizada, ou seja, você não precisa colher a assinatura do seu cliente para você fechar o negócio. Você tendo a proposta com a numeração, você pede um e-mail de acordo do seu cliente para que a gente possa efetivar essa proposta. Daí, com essa mesma digitalização, você manda o cliente, se ele for depois das 24 horas de carência, ele consegue já passar na consulta da urgência e emergência, no caso de Covid, se precisar. Só acho que deixar bem claro para vocês como que funciona as 24 horas da São Miguel, né? O cliente mandou um e-mail para vocês com de acordo, por exemplo, hoje, dia 29/4. Quando que ele vai poder usar? Ele só vai conseguir usar no dia 1º. Por quê? Você exclui a data de assinatura, às 24 horas começa a contar no dia seguinte, e no dia 1º ele consegue usar o plano de saúde. Então, repetindo para ficar bem clara essa questão do uso da urgência e emergência, depois que deu o aceite, né? Você
exclui a data de assinatura do contrato, às 24 horas será o dia seguinte, ou seja, o dia 1º seria as 24 horas da urgência e emergência, e no dia 1º, se ele precisar de utilizar, ele vai usar. Urgência e emergência todo mundo sabe, é pronto-socorro. Não adianta ir numa clínica fazer uma consulta que você não vai passar. Mas todos os pronto-socorros que você tem na nossa rede credenciada vai atender com você com essa proposta aí física na mão. Então, você vai ter que mandar para o cliente imprimir lá para ele poder ir, tá? João, ó, você tem alguma coisa para acrescentar? Depois eu vou abrir um espaço para perguntas, tá bom? Eu queria que você repassasse, para mim não ficou muito claro. Tá. Eu queria que você fizesse o passo a passo. O corretor está com uma proposta na mão. Ele preenche a proposta, ele pega tudo com a proposta, e aí ele já está a proposta e encaminha tudo para São Miguel, é isso? Isso. Lá no almoxarifado da casa do corretor, tem as nossas propostas, né? Então, vamos imaginar que a gente faça um trabalho para a gente entregar, porque elas são numeradas, e a proposta minha já é o número da carteirinha, entendeu? Por isso que eu tenho elas numeradas ali. Eu já mandei um grande volume para lá de contratos, se vou estar mandando mais, e se precisar, João, eu também entrego na pessoal que está fazendo freelance, a gente faz um roteiro e entrega para o pessoal em casa também, tá? A gente faz uma distribuição disso daí e entrega. Então, a pessoa vai pegar a proposta física, vai preencher a proposta, vai digitalizar essa proposta, mandar para o cliente olhar, avaliar, ver se estão os dados todos corretos, ver se a declaração de saúde que você perguntou para ele e preencheu está correta, e vai pedir um e-mail para ele falando: estou de acordo com a proposta enviada, estou ciente das cláusulas contratuais, e mandar para você, para o seu e-mail. Você não vai mandar para mim esse de acordo. O de acordo ele vai mandar para você, corretor. E assim que você tiver esse de acordo, você vai pegar esse e-mail junto com a proposta digitalizada, os documentos pessoais e mandar para o setor de triagem, né, da casa do corretor para eles mandarem para a gente. É isso, né, João? É isso. Eu só não entendi, Ademar, a necessidade de deixar a proposta sem data de assinatura. Então, na verdade, você não precisa deixar sem data de assinatura. Para mim, o aceite é o e-mail dele, né? Então, a proposta, ela tem o campo de assinatura, eles vão preencher o campo, vai mandar para o cliente, mas eu vou contar pelo e-mail enviado para o cliente, entendeu? O que o cliente mandou para você com aceite. Esse é minha assinatura. O e-mail enviado do cliente para o corretor é quando está vigendo aquela proposta. Entendi. A vigência vai citar com a data do e-mail. Isso, exatamente. Só para você ter uma ideia, por exemplo, hoje no mercado, no judiciário, o e-mail é documento, né? Então, na hora que o cliente... Vamos imaginar que o corretor preencheu a proposta, mas o cliente não mandou o de acordo, a proposta não vai estar valendo. Vai precisar junto do e-mail com esse de acordo, entendeu? Isso, exatamente. É importantíssimo que essa digitalização seja colorida, porque alguns documentos em preto e branco, eles, de uma certa maneira, ficam ilegíveis no preto e branco. Então, sempre, vocês mandam essa digitalização colorida, ok? Deixa eu ver o que mais para mim falar para vocês agora sobre a parte de abrangência, né, do meu produto. Bom, gente, é o seguinte... Oi, pode falar. O exame do Covid-19, a São Miguel já tem condição de atender isso? Na verdade, assim, já, né, e todos os casos nossos
estão usando os protocolos da Organização Mundial de Saúde. Quando a pessoa chega num pronto-socorro e ela está no estado grave, eles fazem a testagem, mas de imediato eles fazem outros exames para fechar o diagnóstico. Você sabe que os resultados não saem de imediato, né? Tem uma certa demora, porque tem que estar registrado lá no Ministério da Saúde. O governo ainda não resolveu essa situação com os hospitais aqui privados, né? O que eu vejo geralmente que o médico faz é, se o caso está grave, ele pede tomografia para confirmar, né? Que daí, se ele conseguir enxergar na tomografia aquela condição onde não estão expandindo aquela questão do pulmão, esqueci, os alvéolos, né? Quando não estão expandidos, ali eles fecham e daí já entra com os protocolos, né? E daí cada hospital está fazendo um protocolo. Um hospital entra com hidróxido de cloroquina, outro... daí é questão médica de cada hospital, como ele vai tratar, tá bom? Mas se chegou no caso, no hospital, passou, tem os sintomas, todos eles estão fazendo a testagem, tá bom? Mas seria muito bom o corretor conhecer o hospital. Então, como não dá para fazer tudo nesse momento no hospital, né? Se em algum momento vocês conseguirem fazer uma filmagem assim, o local de atendimento para o corretor conhecer o hospital seria muito bom. Né? Claro, não, na verdade, assim, eu tenho até já engatilhado o vídeo institucional do Grupo São Miguel, e alguns dias aí, com certeza, já vai sair, isso vai ficar muito fácil, né? Para vocês identificarem. E é aquilo que você falou, João Antônio. Aqui, por exemplo, no Hospital São Miguel, tem uma ala de isolamento para o Covid. No Deióspito de Emelino Matarazzo, a mesma coisa. O tratamento é totalmente diferente, a questão do isolamento, do EPI. Então, infelizmente, é cenário de guerra, né? Por isso que eu falo para todos os corretores e vocês tenham esse mote de venda. Hoje o Brasil tem 210 milhões de pessoas, mais de 210 milhões de pessoas. 50% dos leitos públicos de UTI são públicos e 50% são privados, certo? Só que no Brasil só tem 47 milhões de pessoas que têm plano de saúde. Então a gente fala o seguinte, que quem depende hoje do SUS vai dividir esse leito com 170 milhões de brasileiros. E quem tem plano de saúde vai dividir com 47 milhões. Então, para vocês, quando vocês estiverem falando com seus clientes, tenha essa informação na cabeça. 50% dos leitos de UTI são privados e 50% são públicos. Só que o SUS atende 170 milhões de pessoas e o privado 47 milhões. Por isso que a gente vai olhar, né? A gente vai chegar um momento que vai colapsar esse cenário no público, tá bom? Esse é o principal mote de venda agora no momento. Eu falo o seguinte, se você tem dúvida em ter um plano de saúde, agora você tem que tirar a dúvida. Qual é o problema? É que muitas pessoas não têm o dinheiro agora para ter o plano de saúde. Tem muita gente quebrando, né, na nossa economia. Então, por isso que eu acredito que na hora de começar a estabilizar, precisamos, sim, voltar também às nossas atividades, né? Eu acho que isso é um recado importante que eu passo para vocês. Tenha isso na cabeça, essa conta de leito de UTI privado e público. Eu acho que é o seu grande mote para você fechar a sua venda, né? João, eu vou falar um pouquinho sobre a abrangência regional do produto da São Miguel, tá bom? Bom, gente, a São Miguel Saúde é um plano regional, tá? Eu só tenho rede credenciada na zona leste da cidade de São Paulo, em Guarulhos e no Alto Tietê. Eu não tenho rede credenciada na Zona Sul ou na Zona Norte, tá? Então, isso é importante. Quando vocês falarem de São Miguel, é um produto regional de Zona Leste da de São Paulo. Guarulhos, eu tenho a melhor rede hospitalar e eu vou explicar
por que eu tenho a melhor rede hospitalar de Guarulhos, e no Alto Tietê eu também tenho muita rede credenciada. O principal que vocês têm que ter como diferencial da São Miguel também, como eu falei para vocês, é atendimento. A São Miguel Saúde, por não ser uma operadora de grande porte, ser uma operadora ainda de médio porte, ela consegue hoje dar um atendimento diferencial. E se você comparar, como eu falei para vocês, os números de reclamações na ANS, nós temos os melhores índices de reclamações comparado com qualquer concorrente. Eu convido a vocês a entrar no site da ANS e fazer essa verificação, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho sobre o produto individual, né? Para vocês também terem como gancho, os produtos da São Miguel Saúde, nós colocamos nomes da cidade. Então, eu tenho 3 produtos. O São Paulo Plus, o Guarulhos Plus e o Mogi Plus. Daí você fala, Ademar, por que você colocou o nome da cidade nos produtos? Por causa do nome da São Miguel. Quando você vai vender um produto em Guarulhos, as pessoas de lá, elas não querem vir para São Miguel para fazer um plano de saúde. E eu tenho a melhor rede hospitalar lá em Guarulhos. Então, o nome da operadora São Miguel era um impedimento de venda em Guarulhos. Então, para vocês, quando vocês forem vender, a principal coisa que vocês precisam identificar é onde a pessoa mora. Porque se ela for em Guarulhos, você vai falar, eu tenho o plano Guarulhos Plus para você. Se ela mora em Mogi, né, ou em Itaquá, Suzano, né, daí isso é uma coisa interessante sobre o nome de Mogi. Eu conheço muito bem aquela região. E eu sei, por exemplo, que quem está em Itaquá vai fazer exames em Mogi. Quem está em Suzano, quem está em Ferraz. Mas quem está em Mogi não sai de Mogi para fazer exame em outro local. Então, por isso que eu escolhi o nome do produto, junto com a equipe aqui da São Miguel, de Mogi Plus, para a gente fazer. Isso foi ideia do Diego, que é o diretor comercial. Eu sou gestor administrativo, tá, João? Eu não faço parte da área do comercial, mas faço parte da área de produto. O pessoal chega e fala, me engana que eu gosto, né? Mas eu não sou mesmo da área comercial, não. Sou da área de gestão mesmo. Participo junto aqui da diretoria da São Miguel, tá? Então, o produto meu, pessoa física, tem os nomes da cidade. É regional. Eu vou convidar vocês a entrar no site da São Miguel depois, que tem bem grande lá, Espaço Corretor. Lá no Espaço Corretor, eu tenho tanto manual de pessoa física, quanto manual de PME. Lá tem todas as regras, lá tem as tabelas de preço, lá tem todas as informações detalhadas. Quais são os hospitais que atendem Guarulhos? Eu gosto muito de falar de Guarulhos, né? Por que eu falo de Guarulhos? Porque em Guarulhos, no meu produto, eu dou o Hospital da Unimed, eu dou o HBC, dou o Neurocenter e dou o Stella Maris, tá? Então é assim, hoje se você comparar os produtos de mercado, eles dão um ou outro, mas que dá os 4 de uma vez só é São Miguel Saúde, tá? Esse é um outro diferencial que a gente tem. Na Zona Leste de São Paulo, eu tenho os meus 2 hospitais próprios, né? Que um dos hospitais aqui é referência, fica do lado do Mercadão Municipal, que é o Hospital Maternidade São Miguel, que já existe há mais de 60 anos, né? Tem o Day Hospital de Hermelino Matarazzo, que é um hospital onde nós temos um centro cirúrgico extremamente avançado, né? Com uma hotelaria excelente também. E no Alto Tietê, que eu tinha o Santa Maria, descredenciei, e eu estou esperando o Hospital São Nicolas, do Dr. Marcelo Godofé da BI. Por enquanto, eu estou dando só pronto atendimento lá na região do Alto Tietê. Né? Ele está com a previsão de abrir em setembro, então eu estou lá. Eu até falo para vocês assim, qual hospital, se eu precisar lá na região do Alto Tietê? Eu só tenho pronto atendimento. A Clínica São Lucas, lá em Itaquá, a Maternal Baby Care, em Arujá, a Clínica São Nicolas, em Suzano, mas eu já tenho uma parceria com o Dr. Marcelo Godofé e a gente vai entregar o Hospital de Suzano lá. O Santa Maria eu descredenciei. Infelizmente, a nossa parceria não deu muito certo, então a gente tirou agora há algum tempo aí ele da nossa carteira, né? Voltando a frisar, o nosso foco é atendimento, por isso que a gente tem um número menor de reclamações. Pessoa física, outro diferencial que a São Miguel tem, eu aceito os menores de idade sem o pai e a mãe entrar.
Hoje, nessa situação que a gente está, né? A São Miguel Saúde vem com esse diferencial. Então, se o pai e a mãe quer fazer o plano de saúde só para os filhos, desde que os filhos forem menor, eu aceito, sem o pai e a mãe entrar, ok? Eu acho que esse é um outro gancho de venda também, né, João? Ter essa condição de aceitar 2 irmãos menores sem o pai e a mãe entrar, né? Exatamente. Se entrar 2 vidas, vai entrar o preço de familiar 2 irmãos. Então, por exemplo, no meu pessoa física, eu acho que vocês não têm a tabela em mãos aí. O São Paulo Plus, por exemplo, com 3 vidas, ele começa com 0 a 18 de R$ 122. Né? E o Mogi ou Guarulhos está R$ 145, né? Então é um diferencial de você aceitar só as crianças. Outro detalhe. Criança que não tem pré-existente não precisa fazer entrevista, é a partir do 0 ano, não tem nenhuma condição burocrática para isso, tá? A gente se especializou, João, em criança. Tanto é que hoje a nossa carteira ela é predominantemente na faixa de 0 a 18, que está dando essa oportunidade de fazer esse produto sem carência com Covid, né? Então, se falar de criança, esse é o nosso foco aqui para atendimento, tá? A gente tem uma rede de pediatria muito boa aqui na região e aonde a gente tem esses produtos. Esse é o principal gancho também que vocês podem falar para o seu cliente, tá? Mãezinha, eu não tenho dinheiro para entrar agora, coloca seu filho. Entra só seu filho e fecha esse contrato, tá bom? Se for maior de idade, os 2 irmãos, daí tem que ser separado. Diferencial, se entrar a família e os filhos forem solteiros, ficam até os 29 anos, tá bom? É outro diferencial no nosso produto individual familiar, tá? Então, se for, eu aceito os filhos solteiros como dependentes até 29 anos, ok? Então, entrou o pai e a mãe, quer colocar o filho tem 25 anos, pode colocar como dependente para conseguir o desconto. Só o filho, é maior de idade, tem que fazer um contrato separado, ok? Pergunta no Instagram se o material é digital, né? Está digital, tá sim, entra na sãomiguelsaude.com.br, lá tem o espaço corretor. Daí tem o manual de PME e o manual de pessoa física, tá? Eu acho que no individual familiar, João, que eu tenho assim de chamariz são esses daí, né? Eu acho que eu já vou partir para o PME, que é um outro diferencial. Você tem alguma dúvida que você quer falar ainda sobre o individual familiar? Eu só reforçar. Então, quando a criança não tem restrição alguma, não tem entrevista qualificada, maravilha. Nós vamos reforçada nas faixas etárias mais elevadas. Tem alguma restrição acima de 58 anos? Tá, na verdade, assim, o nosso contrato que a gente tem, eu não comissiono acima de 59 anos. E daí eu vou explicar o motivo, que é o principal. Essa região de atuação que eu tenho, os hospitais que eu tenho credenciado, eles não estão preparados para atender idosos, para fazer um trabalho preventivo. Então, eu não tenho um produto sênior. Se fizer o contrato, vou atender, mas um produto sênior, ele tem que ter também na sua grade um trabalho preventivo. Tem que ter um trabalho muito ativo com o pessoal de idade. E eu não foquei nesse público. O meu público mesmo é criança, é o chão de fábrica na questão do PME. Então, não existe nenhum cenário que impeça a venda. Todos acima de 59 anos passa por entrevista qualificada. Tá? Então, todos aqui, daí você fala, mas você vai chamar todo mundo? E essa época que está de Covid, está tendo entrevista? Na verdade, eu vou olhar a declaração de saúde, minha equipe aqui interna. Se não tiver nada grave na declaração de saúde, eu não vou chamar para fazer a entrevista. Eu vou aceitar o contrato. Só se tiver alguma coisa, alguma comorbidade grave na declaração de saúde, daí eu chamo para a gente fazer a entrevista qualificada. Ok, João? Ademar, eu só queria reforçar um alerta, porque eu estou aqui com a página da São Miguel aberta e eu também caí aqui, viu? A primeira que aparece é sãomiguel.net.br.
precisa de uma corretora. Isso. Então, reforçando que o site da São Miguel é sãomiguelsaude.com.br, não .net.br. Isso, vamos reforçar isso também. É sãomiguelsaude.com.br, tá? Isso. Ok? Bom, gente, tenho só fazer também um comentário, só para vocês saberem como a São Miguel Saúde tem um diferencial de mercado, tá? Tá participando também da nossa live, daí eu falo dessa questão do atendimento, onde você consegue, hoje, por exemplo, nos grandes players de mercado, eu duvido que vocês tenham alguém para gritar. Máximo seu gestor, que seu gestor vai dar um embromation, mas não vai resolver, né? Nessa live, por exemplo, que a gente está fazendo, nessa reunião aqui do Zoom, está o diretor administrativo da São Miguel Saúde, que depois eu vou dar um espaço também para ele poder falar, que é o Carlos Júnior, tá, João? Para vocês que também estão aí, apresento para vocês o Carlos Júnior, que ele é o diretor administrativo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Só entrei para dar um oi aqui, espero que o Ademar seja um bom anfitrião aí e esteja tirando essa das dúvidas de vocês, e a gente fica à disposição para estar sempre resolvendo os problemas nos projetos de vocês. Ok. Bom, a gente está com uma audiência boa, viu, João? A gente já ultrapassou aí, sentindo as redes sociais, mas aqui quase umas 100 pessoas aí, tudo isso da casa do corretor, tá? Então está sendo um treinamento aí com bastante adesão, tá bom? Gente... Oi, pois não? Desculpa, alguém falou alguma coisa? Bom, vou continuar então. Pessoal, vou partir agora para o PME. Pessoa física está superada. Eu vou deixar os telefones de contato da Ariane, que é a gestora daqui da casa do corretor, tá? Ela também está aqui online, dando tchauzinho para todo mundo. E também tem o apoio corretor, onde vocês conseguem também falar aqui na São Miguel. Então, se não conseguem falar com a Ariane, consegue falar no apoio corretor. Não conseguiu falar no apoio corretor, conversa com a Ariane, né? A ideia é vocês não ficarem com dúvida na hora de fechar o seu contrato. PME. O PME da São Miguel veio para ganhar o mercado, que está uma lacuna muito grande aí. Nós aceitamos no PME a partir de 2 vidas, tá? Isso é já um diferencial de mercado. E outro diferencial nosso, eu tenho um preço de 2 a 10 vidas e de 11 a 29 vidas, tá? E esse desconto, ele é para a vida inteira do contrato. Então, vamos imaginar que agora você vende um PME, que o cara tem 8 vidas. E a empresa dele, depois de passar esse momento, cresce, né? E na hora que a empresa crescer, ele tiver mais funcionário para colocar, ele vai poder, e não importa se ele está agora, ou daqui 2 anos, ou daqui 3 anos com a São Miguel, ele recebe esse desconto. Só para vocês terem uma ideia, no meu produto e-business, que é o produto mais básico que eu tenho, que é o produto de entrada, ele de 2 a 10 vidas, ele está R$ 93,00. De 11 a 29 está R$ 79,00. Lembrando, todos os nossos produtos são ambulatorial, hospitalar, com obstetrícia, tá bom? Outra informação importante também que eu deixei para falar aqui na hora que a gente estivesse falando do PME. Tanto no PME quanto no PF, eu compro carência também, tá bom? Então tem também lá na tabela, no manual de PME, a regra para compra de carência, tá bom? A única carência que eu não compro é do cliente que já é São Miguel. Então eu posso ter um cliente que hoje ele está talvez até pagando mais do que ele tem e ele quer fazer o produto um downgrade, né, como a gente fala de mercado. Então assim, se ele quiser fazer downgrade, pode fazer, a gente vai aceitar. Porém, eu não compro a carência do cliente que já é São Miguel, tá? Agora, do mercado, eu não tenho restrição de operadora nenhuma. É só seguir a regra, né? Eu falo muito que a melhor venda é a venda que vem através de compra de carência, porque pode ter certeza, a pessoa está mudando por insatisfação de atendimento e por valor. E ela não é aquele cara que vai te dar a sinistralidade alta, né? Então, eu falo que essa compra de carência, essa compra de mercado é muito importante. E daí vem uma outra dica para vocês. Na região de Guarulhos, na região da Zona Leste, a gente consegue, vocês conseguem ofertar um produto diferenciado que tem uma rede melhor e o preço
acho que vai estar melhor do que os concorrentes. Então, de uma certa maneira, é outro motivo aí de vendas, é você arrancar o cliente da outra corretora para vir para São Miguel Saúde, tá bom? A São Miguel Saúde tem uma fidelização no pessoa física de 1 ano, tá? Ou seja, se o cara cancelar em menos de 1 ano, tem uma multa, que até hoje a gente não cobrou nenhuma. Tá? Nenhuma multa a gente cobrou. A gente só cobra multa quando aqueles casos que você vê que está sendo sacanagem do cliente, né? O cliente, infelizmente, às vezes, em alguns momentos, nós temos esse cenário, né? O Brasil tem essa lei de Gerson, né? Então, esses casos a gente cobra multa, mas de restante, né, a gente não cobra multa. Uma outra informação, João, importante de mercado: a São Miguel Saúde, nos últimos 5 anos, não fez um estorno de comissão, tá? Seja ela por qualquer outro motivo, nós não fizemos nenhum estorno de comissão. Isso é um outro diferencial aí para você, corretor, que eu vejo hoje que tem muita operadora que faz estorno da venda quando sai alguma coisa do eixo, vamos dizer assim. Dependentes de PME, né? Vamos falar primeiro quem pode ser titular e quem não pode ser titular no PME. Tá? Eu preciso no meu PME pelo menos um titular verdadeiro. Tá? Ou seja, eu tenho lá, vou fazer um contrato com o meu CNPJ, só que eu só vou colocar uma pessoa. E essa pessoa não é registrada. Ok? Essa pessoa é só um prestador de serviço autônomo. Né? Eu preciso de um titular verdadeiro. Então, nesse caso, o dono vai ter que entrar no contrato. Ou esse cara vai ter que ser registrado. Mas se o dono entrar, eu vou poder colocar esse autônomo? Sim. Aqui a São Miguel Saúde acredita que a legislação ainda não se atualizou na questão do prestador de serviço. Então, lá na parte do PME, tem a declaração de vínculo. A São Miguel Saúde aceita prestador de serviço. É só preencher a carta de declaração de vínculo. Lembrando e alertando, a carta de declaração de vínculo para prestador de serviço é uma faca de 2 gumes. Se essa carta cai na mão do funcionário, depois esse funcionário ele pode, de uma certa maneira, processar o dono da empresa. Mas sim, a São Miguel Saúde aceita prestador de serviço, desde que esteja um titular verdadeiro. Eu preciso de pelo menos um titular verdadeiro no contrato. Tá? É um outro diferencial. Eu tenho o restante todos meus é prestador de serviço. Pode entrar? Pode entrar. Tá bom? Estagiário pode ser titular? Sim, pode ser titular estagiário. Tá? Esse é o outro diferencial. Independente, o que pode entrar no PME? Hoje, esse ano, né, nós fizemos um produto bem flexível. Então, assim, pode entrar no PME o companheiro. Daí a questão da união estável, como os cartórios estão fechados, a gente está aceitando com 2 testemunhas, tá bom? Não há necessidade de fazer a união estável, porque você não vai conseguir registrar em cartório, mas precisa de ter 2 testemunhas dessa união estável. Filhos não comprovocam... Desculpa, alguém falou alguma coisa? Filhos não comprovam vínculo, tá? Eu preciso da declaração de união estável. Né? Eu preciso também, se for casado, da certidão de casamento. Por quê? Porque eu aceito no meu PME, se o filho for solteiro, até 49 anos. Então, no meu PME, daqui da São Miguel Saúde, nós aceitamos filhos até 49 anos se solteiro e 39 anos se casado. Aceitamos pai e mãe sem limite de idade, padastro, madrasta, irmão, tio, sogro, sogra, primo, cunhado, genro, nora, neto. Tudo isso eu aceito nesse PME da São Miguel. Olha lá o manual, porque tem limite de idade. Não é só sem limite de idade, é pai e mãe. Agora, se vir nessa condição, cunhado, neto, sobrinho, eu preciso da comprovação do documento que é primo mesmo, eu preciso da comprovação que é cunhado mesmo. Um pessoal falou assim, meu cunhado, legal, ele é juntado, não tem união estável, então não é cunhado, tá? Então eu preciso do documento para que comprove esse vínculo comigo. A mesma coisa a questão
da Nora. Mas esse é um diferencial do nosso PME. Por que a gente fez isso? Justamente para o cara entrar na faixa de 11 a 29 vidas, tá? Um diferencial já para vocês saberem da São Miguel Saúde. A São Miguel Saúde tem uns menores índices de reajuste de agrupamento de PME até 29 anos. Há 2 anos consecutivos, a gente aplica só IGPM. E para os clientes que já são clientes da São Miguel, a diretoria da São Miguel Saúde já fez um diferencial. Não vai aplicar o reajuste nessa fase agora de crise. Vai jogar o reajuste para frente, tá? Então, por essa questão de atendimento, é uma das coisas que a São Miguel Saúde tem de diferencial, tá? Para o PME, e tanto para pessoa física também, o APP tem a carteirinha virtual, onde você consegue pegar a segunda via de boleto, você só com a senha do titular consegue fazer a solicitação de exame para os seus dependentes, não precisa entrar na senha da criança para fazer essa solicitação, tá bom? Gente, sobre o PME da São Miguel também, eu acho que o importante frisar é a questão do atendimento. A São Miguel Saúde, onde nas outras operadoras tem um departamento de RE, aqui a gente tem o social. O que é esse social? São assistentes sociais que faz atendimento personalizado para PME e PJ. Então, quando fecha o contrato com a gente, o nosso social entra em contato, orienta o cliente como que ele vai acessar o app, como que ele vai fazer para acessar as informações dele, boleto, vigência. Nós temos uma ferramenta que nenhuma operadora disponibiliza de forma transparente, que é o PIN-SS, onde você acompanha a sua sinistralidade. Lá no site da São Miguel Saúde, a gente disponibiliza para qualquer cliente. No pessoa física não tem sinistralidade, só tem a utilização, mas no PME e no PJ ele acompanha a sinistralidade dele. Ele consegue consultar os históricos de reajuste dele, né? Então isso é um outro diferencial. Eu sei que eu estou vomitando muita informação, mas essa live vai ficar salva no grupo da Casa do Corretor, né? E também qualquer dúvida vocês podem entrar em contato para a gente esclarecer isso daí. Tem um pessoal aqui, o Bruno da equipe de PJ, tá falando assim, pô, fala do PJ. Ó, a partir de 30 vidas, eu já faço preço per capita também, tá bom? Então, se vocês tiverem estudo aí para essa questão do PJ, né? A gente tem a equipe do PJ que também tem lá os telefones de contato no site, você consegue falar também, tá? Bom, João, me fala aí quais são suas dúvidas sobre o produto do PME. Primeira pergunta é o que você acabou de falar, preço per capita a partir de 30 vidas. Isso. Mas isso seria classificado como PJ para efeito de comissionamento ou a comissão é de PME? Até 99 vidas, a gente está negociando a comissão. Ou a comissão de PME, ou a comissão PJ. Daí a gente vai sentar e negociar. Até 99 vidas, a gente está em campanha, né? Onde a gente negocia o que é melhor para o corretor. Muito bom, isso é um grande diferencial. É sim. Uma pergunta que eu ia fazer é o seguinte: você falou área de abrangência, Alto Tietê, Guarulhos, Zona Leste, Mogi. Aonde a São Miguel é mais competitiva? Guarulhos e na Zona Leste. Hoje, só para vocês terem um parâmetro, né? 50% da minha venda é na Zona Leste da cidade de São Paulo. Por quê? Porque o cliente compra hospital. Então, ele sabe, ele conhece o Hospital São Miguel, ele conhece o Day Hospital, ele compra. Então, hoje, 50% o São Paulo Plus e o restante, vamos dizer, quase 35% é Guarulhos e o restante são a parte de Mogi. Porém, Guarulhos, eu estou muito agressivo em questão de rede credenciada, né? Essa questão de você ter todos esses hospitais, vamos colocar aí o nosso concorrente grande, aí, o maior do mercado aqui em São Paulo. Ele entrega só, nos produtos básicos, ele só entrega o hospital de Guarulhos dele. Ele descredenciou todos os outros de lá, né? E eu consigo fazer essa entrega desse conjunto hospitalar. Então, a questão de qualidade de hospitalar, Guarulhos, hoje, ele é o melhor. Questão de preço, melhor é a Zona Leste. Deixa eu pegar um gancho. Claro.
Guarulhos, a nossa rede em São Paulo ela tem uma retaguarda boa, mas hoje a gente prestigia muito mais os hospitais pela ociosidade que eles têm das operadoras grandes terem saído e optarem pela verticalização, do que até, às vezes, do que os nossos próprios. Então, hoje, na nossa carteira, para vocês terem uma base do que é composto do nosso sinistro, 30%, 20% a 30% está dentro próprio, o resto está fora. Então, eu prestigio muito mais, às vezes, os que estão fora do que os que estão dentro. Até para criar uma independência administrativa dos hospitais para com a gente, da gente para com os hospitais. Então, os hospitais conseguem operar muito bem sem a operadora e a gente consegue operar muito bem sem os hospitais. Lógico, um dando retaguarda para o outro sempre. Então, é um diferencial que a gente usa aí, até que nessa crise, a gente vê a Bio, Intermédica, a GP, no caso, né? Elas estão fechando as portas, às vezes, para a PF, porque elas têm receio muito grande do que possa vir acontecer com os seus hospitais. E a gente já não tem um receio tão grande, porque a gente sabe que os hospitais têm uma composição própria e a gente tem uma composição própria. Isso dá um pouco mais de liberdade para que a gente consiga trabalhar. Falou meu diretor! Entendeu, gente? Esse é um grande diferencial, sim, da gente. Essa questão da gente não ser 100% verticalizado, né? Ou, na verdade, nós somos muito misto, né? A gente tem essa rede dos hospitais do grupo aqui, né? Mas, por exemplo, cirurgia ortopédica é muito mais barata para a gente na rede credenciada, por incrível que pareça. E daí a gente procura isso. É por isso que a nossa sinistralidade de PME já vai fazer... Acho que eu me enganei, viu, Carlos? Há 3 anos nós fazemos IGPM no nosso PME, né? Que isso já não dá assusta. Se você olhar os PMEs de mercado, dos grandes players, estão gerando a casa de 15%, 20%, entendeu? Eu consigo falar por 3 anos que eu não me recordo de cabeça agora, mas com certeza no passado e esse ano também, que eu acabei de liberar aqui com as meninas, IGPM também, e com esse abono que você comentou aí. Bom, ô Laís, eu sei que você também está aqui nessa live, eu queria depois que você pegasse todo mundo que comentou, ou via Facebook, ou aqui dentro da sala do Zoom, para mandar uma camisa da São Miguel para todo mundo que estiver participando, tá bom, Laís? Para todo mundo ou para quem comentar? Na verdade, sim, tanto quem comentou na live, porque vai ter gente que vai olhar depois, né? E para quem tá aqui também, né? Deixa eu rasgar um pouquinho a seda. Você sabe que tem um cara que tá nessa sala que eu sou fã pra caramba, chamado Silvio Toni. Eu assisto todos os vídeos deles, eu acompanho o curso dele no YouTube. Eu gosto demais de você, viu, Silvio? Tá bom, gente? Bom, vamos continuar. Eu vou abrir agora um espaço para dúvidas, tá? Um de cada vez, tá bom? O Silvio agora falou. Pode falar, Silvio. Legal. Bom, gente, eu vou tirar o mudo de todo mundo aqui, também via Facebook, também quem quiser fazer alguma pergunta, né? Somente vamos organizar aí. Quem tiver dúvida, tá aberto. Oi. Oi, João, só um minutinho, deixa eu só... tira o seu mute, por favor, que eu acho que não chegou o áudio, acabou parando aqui. Eu acho que o ideal é que quem fez uma pergunta é que tira o mute, né? Isso, exatamente. João, se você puder tirar o seu mute de novo, eu agradeço. Agora sim. Grande parte das vendas, obviamente, é aproveitamento de carência. Então, para efeito de dar um norte maior para o corretor, né? Da onde vêm os clientes para São Miguel? E qual concorrente, se você ficar à vontade para falar, né? Isso é um grande norte para o corretor. Eu sei. Tá, hoje, por exemplo, a carteira da Medtour é uma carteira que ela pode gerar bastante cliente, por quê? Porque ele uma hora interna na HBC, uma hora interna no hospital da Intermédica, né? Então tem esses altos e baixos e essa insegurança de atendimento. Então a Medtour é uma corretora, uma operadora aqui da região, que sim, também é uma boa carteira. Outra carteira excelente de trabalhar no concorrente é garantia de saúde,
né? Eu evito até falar um pouquinho por causa de um histórico que eu tenho, né? Mas é o outro cliente, Garantia de Saúde também, que é aqui da região, que tem um hospital deles próprios, né? Daí, se você olhar assim, eu já saio na vantagem que eu tenho 2, não tenho um, hospitais próprios, tá? Do produto da Zona Leste. Eu também tenho muita gente que vende, que está vendendo aqui de Ameplan, né? Tem muito PME Ameplan aqui na região, né? Que se precisar de internar vai para a Zona Sul. E eu entrego aqui também até o Santa Clara, na Vila Matilde também, a questão do pronto-socorro, né? Ali na Vila Matilde, aquele hospital que tem da Bio... Esqueci o nome acho que é Biovida, né? Que é o Hospital Vidas, né? Que eles têm também no produto, a gente entrega também ele, né? Eu tenho uma parceria muito forte com a HBC, eu tenho um carinho muito grande lá com o pessoal de lá, né? Mas alguns produtos do HBC também tem. É que o produto do HBC, o básico deles, tem um preço menor que o meu, né? Mas daí quando você parte para a questão de qualidade, de rede, daí o meu é melhor. Mas eu tenho, no caso do HBC Saúde, são bons parceiros nossos, né? Nós internamos muita gente da São Miguel Saúde lá no Hospital Bom Clima, tá? Santares também, onde a gente tem uma parceria boa lá com a diretoria da Neurocenter, né? Também é uma outra carteira muito boa. Todos esses eu estou falando de empresas do porte da São Miguel Saúde, tá bom? Também tem Plena, viu? Tem muita gente que vende Plena aqui. Um diferencial bom para vocês terem aí na questão de venda, né? O nosso produto não é adesão, o nosso produto é individual familiar, né? Então é um diferencial de mercado. O adesão tem um monte de regramento para o beneficiário fazer o fechamento, né? Vai ter um reajuste que você não sabe quanto que é. O individual familiar, quem vai fazer o regramento é a ANS do reajuste. A ANS que vai definir o reajuste. Por exemplo, esse ano, a gente conversa muito aqui na diretoria, eu acho que a ANS vai segurar o reajuste por causa dessa pandemia o máximo que puder. Né, Carlos? Eu acredito que esses produtos individual familiar hoje é o que mais protege o cliente. Né? Nós um dia vamos ter adesão, né? Mas acho que você pode explicar um pouquinho melhor, né, Carlos, essa questão de reajuste. Acho que é justamente essa que a Dona falou. A regulação ela protege muito o pessoal físico. Então, ele tem uma carga muito grande quando se fala de reajuste. Eles já são parametrizados nas faixas etárias e os anuais eles têm um índice que já é pré-estabelecido, que ele geralmente segue o IPCA Saúde, né? O IPCA Saúde vinha numa alta muito grande de 3, 4 anos atrás, mas de cá para lá ele vem caindo muito. Tanto que quando vai começar a pandemia, a gente trabalhava com o índice da INS esse ano na casa de 4%, 5%, era o índice dele bem abaixo do que era praticado. Agora, esse ano, a gente realmente fugiu um pouco do parâmetro desse cenário que está acontecendo hoje global. Mas eu acredito que ele também vai se manter, eu pessoalmente, né, sem ter uma base muito sólida como tinha antes, acredito que ele vai se manter na casa de 4% ou 6% também para ajuste de pessoa física. Mas ele fica bem mais seguro aí de ter já esse índice pré-estabelecido, que é diferente da lesão, que depende ainda de sinistro, que é a alteração, diferenciado. Então, eu acho que o trabalho é melhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que só vou jogar uma sementinha, né? Algumas perguntas que tiveram no Facebook e aqui na live que eu vou responder, né? Falando assim que no Alto Tietê precisa muito de rede credenciada, né? Precisa muito melhorar as redes credenciadas dos produtos de uma maneira geral, né? A São Miguel Saúde vai ter um hospital próprio no Alto Tietê. Eu não vou falar a cidade, o local, essas coisas, por uma questão comercial, por uma questão até de negociação, né? Mas, em breve, o hospital você não constrói da noite para o dia, né? Mas, passando todo esse cenário aí, a gente vai ter, sim, um hospital na região do Alto Tietê, tá bom? Isso vai ser um diferencial. Gostaria que a coisa tivesse mais materializada para que a gente conseguisse conversar. Infelizmente, por conta dessa pandemia, a gente acabou alguns meses aí atrasando, né? Então, a ideia original era que para que fosse até 2021 a gente já tivesse alguma coisa bem estruturada, ou até 2022, 2022. Agora, o cenário muda um pouco, né? A gente ainda não tem algo muito palpável, mas como o Ademar comentou bem, isso vai se materializando bem próximo, tá? É uma missão da operadora que
Isso aí vai dar uma boa retaguarda para a gente. A pergunta, sem entrevista qualificada para os dois irmãos? Lá no Facebook. Sim, é sem entrevista qualificada, tá? A partir de 0 vida. A questão toda é a declaração de saúde. A declaração de saúde bem preenchida dá um bom parâmetro para a gente fazer a análise das doenças e lesões pré-existentes, tá? Outra dúvida aqui no Facebook que teve. Queria saber se o material vem especificado o tipo de atendimento, se é só PS ou se é hospitalar. É assim, na tabela de preço, o que tem de hospital lá, eu entrego pronto-socorro. Só que daí, se eu precisar de uma internação, o que eu faço? Lembra que eu falei que o nosso foco é atendimento? Não necessariamente ele vai ficar naquele hospital. A minha gerente médica, ela vai avaliar a situação e vai falar, olha, para esse caso, eu tenho um melhor especialista, melhor negociação nesse hospital. Então, por eu não ser verticalizado, eu consigo trabalhar desse jeito. Ah, mas e maternidade? Não, maternidade está específica. Agora, se você precisar de uma cirurgia eletiva, ou se, por exemplo, se você chegar politraumatizado no pronto-socorro, não tem jeito, você vai ficar internado lá mesmo, ninguém vai ser doido de fazer a sua transferência. Mas se for algo que dá para estabilizar, eu vou mandar para a minha rede credenciada, como eu sou regional, e tudo fica muito perto uma coisa da outra, eu vou mandar para onde eu tenho a melhor negociação, o melhor atendimento médico. É isso que eu vou fazer, tá bom? Uma outra dúvida também que chegou aqui pelo chat do Zoom, né? Boa tarde, Ademar. Estou vendo no simulador que vocês em Guarulhos atendem Bom Clima, Estela Maris, Unimed, mas não está especificado se é PS, internação. Aliás, todos os hospitais de uma forma geral. Algum material específico dos tipos de atendimento? Nós temos sim esse material. Ele está sendo revisado, né? Porque a gente também incluiu os tipos de especialidades que as clínicas atendem. Então, nesse material vai ter os hospitais, quais são as especialidades que os hospitais atendem, vão ter as clínicas, quais são as especialidades que as clínicas atendem, né? E separada ainda por região. Guarulhos, Alto Tietê. Tá? Então, certamente aí nos próximos dias já vai entregar para vocês. Porém, o nosso site, como eu falei para você que a São Miguel Saúde é uma empresa de tecnologia, você entrar lá no produto, você consegue consultar a rede credenciada por especialidades. Isso está aberto para consultar, tá? É público e não tem nenhum tipo de bloqueio, tá? Vocês conseguem entrar e consultar lá. João, mais alguma coisa? Tá muito interessante esse bate-papo, hein? Excelente, estou bem motivado. Tá, então quem está no Zoom aqui, você tira o seu mute, né? E faz a pergunta, por favor, que eu respondo para vocês. Tá, para o prestador de serviço no PME, existe alguma carta específica ou pode ser a própria empresa criar uma carta? Não, já tem um modelo lá no site da São Miguel Saúde, no espaço do corretor, em PME, um modelo lá, que inclusive você consegue preencher e só manda para o cliente assinar, tá bom? Você mesmo consegue preencher. Tá bom, beleza. Tá? Mais alguém? Eu tô com uma dúvida, é que eu entrei depois, não sei se isso já foi falado. Tá bom. Também, tá? Quanto ao Covid-19, vocês vão dar um atendimento, não é isso? Não vai ter carência, certo? Isso, tem um regramento. Qual que é esse regramento? Deixar bem claro esse regramento. Se o paciente já está internado, ele já está em tratamento. Eu não tenho como fazer um aceite dele, certo? Se o paciente tem uma comorbidade, exemplo, um diabetes, essas coisas, também está fora desse cenário. O público que a gente está olhando mesmo, você sabe que a maior parte da população vai ter Covid, né? Pessoas que são boas, pessoas... Então, o cenário nosso se caso precisar, a pessoa vai ter o atendimento de urgência e emergência. Esse regramento, eu vou passar para a Laís mandar para você. Mas, olha, se ele tiver pré-existente, ele está fora dessa promoção que eu estou falando para vocês, tá? E a live do Instagram vai cair, tá bom, pessoal? Mas a gente já está no finalzinho, qualquer coisa vocês entram no Facebook. E a questão também que eu falei para você do paciente que está internado. Do restante a gente vai dar atendimento. Tá, o cliente, você
Você falou de urgência e emergência, mas o tratamento vocês vão dar também? Ele é tácito, não tem como. A pessoa, por exemplo, entrou no pronto-socorro, né? De uma certa maneira, ela está no estágio avançado. Você não tem como mandar ela embora, né? O convênio que estiver fazendo isso daí, e talvez ele pode até fazer um crime, né? Assim, na verdade, o que a gente está falando que devemos fazer para os nossos clientes é o que a gente já faz na prática para os clientes que estão ativos, tá? Então, ou seja, todos os pacientes hoje que entraram via EPS e tiveram uma conduta avaliada como Covid e tiveram pelo médico falando que deveria ser internado, foram autorizados e foram internados. Independente de carência, a gente teve beneficiário que foi internado com 10 dias de contrato, a gente teve pacientes que foram internados já com um pouco mais, mas mesmo com carência, eles estavam sendo internados sim. Então, a gente só está colocando o regramento para que vocês usem isso aí como material de venda, algo que a gente já está fazendo na prática. Porque quando a gente observou um cenário de pandemia dentro do nosso estado de São Paulo, que é o centro de toda a confusão, a gente falou, olha, a gente precisa fazer alguma coisa para agregar também. Não é só a gente trabalhar para trazer o básico e atender, mas a gente tem que fazer alguma coisa a mais. E foi o caminho que a gente achou para a gente conseguir atender a nossa carteira de uma forma mais eficaz. Tá? Então, sim, a gente já está fazendo isso hoje e a gente vai fazer isso com os próximos clientes que vão vir também, pelo menos durante esse período de pandemia. Sim, como isso vai ter um gancho de venda para a gente, tá? Porque isso é um gancho de venda. Você falou, tem um plano e isso não vai ter escrito em lugar nenhum, provavelmente. Não. A gente vai falar onde está escrito, está escrito no contrato. Não tem termo de aditivo para isso, tá? Inclusive, quem já fechou contrato com a gente nos meses anteriores, que ainda não estava cumprindo carência e precisou de atendimento, teve atendimento, tá? Isso é uma posição pública da São Miguel Saúde. Nós já veiculamos na São Miguel, nas redes sociais, nós estamos fazendo impulsionamento no Google, né? Não há nem necessidade de termo aditivo. É uma situação pública já essa questão da liberação de atendimento. Tá bom? Mais alguém com alguma pergunta? Pode falar. Tira o seu mute. Você consegue tirar o seu mute? Isso, pode fazer. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu estava dando uma olhada aqui no site da São Miguel e eu acho que eu perdi a parte da tabela de business e corporate. Qual é a diferença? Tá, o produto e business é um produto, é rede credenciada. O que diferencia os nossos produtos são rede credenciada, tá bom? O padrão de atendimento é o mesmo para qualquer produto. Então, o business tem uma rede mais curta, mais enxuta. Por exemplo, ele não dá o Unimed de Guarulhos, né? Ele vai centralizar na Neurocenter e aqui no Hospital São Miguel. Não vai dar nesse produto aí alguns laboratórios que são mais caros. Então, essa é o grande diferença. Se você olhar na tabela, na última página, tem lá a rede credenciada falando o que atende no e-business e o que atende no corporate. É como se fosse um padrão de atendimento. E-business é mais simples e o e-corporate mais alto. Beleza. Tá? Mais alguma pergunta? Também essa informação no site, né, do painel do corretor. Sobre a Covid? Para a gente enviar a cotação, já tem alguma coisa informando, e também aquela questão lá dos hospitais, o informativo que é pronto-socorro, o que é interação. Ele vai ficar disponível. Isso. Ele vai ficar lá no espaço do corretor, sim, né? Hoje, quem acessar lá, a gente deixou basicamente a questão da urgência e emergência na rede credenciada lá, né? Depois vai ter essa abertura, sim, por quais são os tipos de especialidades atendendo em cada hospital. Mais alguma pergunta? Bom, Silvio, alguma coisa que precisa colocar? Sobre essa questão? João, alguma coisa? Tem alguém com a mãozinha na frente querendo falar, só que eu acho que ela está sem o áudio, né? Na verdade, aproveitando, sobre o plano PME, a gente tinha falado sobre a questão da fotografia para enviar PDF, né, a proposta.
O PME, ele, a proposta dele já está no site. Só o individual familiar é que precisa da proposta impressa. O PME, ele não começa de imediato, ele não consegue fechar um contrato e usar logo depois de 24 horas. O PME, ele tem que passar por uma análise do jurídico, né, para ver se a empresa existe mesmo ou não, se está cumprindo aquela regra do mês, se tem mais de 6 meses ou não, aquela regra que a INSS exige, né? Então, o PME, a proposta do PME, você pode baixar a qualquer momento lá no site. Você preenche ela e a gente vai analisar. Lá tem os ciclos de vigência. Se você entregar a proposta até o dia tal, ele começa no dia tal. Se começar no dia tal, começa no outro. Agora, o individual familiar, não. Ele tem essa característica do uso protegido por lei após 24 horas de cumprir a carência, entendeu? Uma outra pergunta, aproveitando o gancho da Denilde. Na questão online, eu entendi que você disse que o PME a gente consegue fazer por lá. E a pessoa física, como é que a gente faz nesse momento? Então, nesse momento é o seguinte, eu dei um monte de contrato lá para o almoxarifado da casa do corretor. Se você está home office e combinar, eu posso entregar, eu mando o motoboy até entregar algumas propostas para você. E daí eu falo, por que no individual familiar ele precisa do papel? Porque se a carteirinha não vai ficar pronta em 3 dias. Por mais que você queira, não vai estar cadastrado em 3 dias. Hoje, uma proposta no mercado, ela, por mais rápido que seja, ela fica cadastrada em 5 dias, 4 dias. Só que a urgência e emergência pode bater no 3º dia. E o documento habilitado para isso hoje é a proposta. Nós vamos ter, em alguns dias, a venda online, né? Que daí a venda online, a partir do momento que está efetivada, a carteirinha sai de imediato, né? Mas por enquanto, como não tem e a gente está no meio da pandemia, a proposta é o documento hábil para a pessoa chegar no hospital para poder passar, entendeu? Mas a única coisa que eu faço é que sim, para você mandar para mim cadastrar ela, você pode mandar digitalizada. De alguma maneira, a pessoa pode receber digitalizada e imprimir a primeira parte da proposta para ir no hospital, entendeu? Então, no caso, se eu fizer uma pessoa física, eu posso te mandar ela por e-mail e uma cópia para cliente, é isso? Isso, exatamente. Ela aceita normalmente no hospital. Isso, Não importante. precisa ser o original. Não, a questão toda é assim, tem que ser uma impressão bem clara, porque o que o hospital vai fazer? O hospital vai pegar essa proposta, vai escanear e vai mandar para o meu setor de regulação para ver se é uma proposta verdadeira ou não. Entendeu? Para estar atendendo todos os requisitos, se está devidamente preenchida, se tem algum erro. Vamos imaginar que a proposta lá, a gente sabe que tem corretor desse jeito, que preenche como se fosse trazendo um pedido. Uma proposta de pessoa física não é tirar pedido. Uma proposta de pessoa física é um contrato muito importante. Então, ele tem que estar corretamente, mas os nossos hospitais, eles atendem sim na urgência e emergência com a cópia da proposta, tá bom? E vocês têm uma previsão de quando vai ter online? Sim. Eu quero, assim, na verdade, assim, se eu pudesse, eu ia soltar semana que vem, né? Porque eu contratei o mesmo, a gente da São Miguel Saúde contratou o mesmo sistema da Intermédica, da Plena, aquele de contratação online, né? Só que para o produto individual familiar. Então, em mais alguns dias, a gente está liberando o portal para você fazer a venda online desse jeito, tá? Eu só não vou colocar dia, porque eu que estou fazendo a parte, coordenando a parte de implantação, né? Se eu falar, por exemplo, que daqui uma semana e eu não cumprir uma semana, eu não quero cometer esse erro, essa falha, tá bom? Legal? Mais alguma pergunta? Tem uma pessoa que está aqui com a mãozinha perguntando aqui. Oi, pode falar. Seria a respeito de uma parte do pessoal física, a respeito da redução de carência. Tá. Porque há um tempo atrás eu consegui não reduz para a pessoa física. Não. A gente está reduzindo sim para a pessoa física também, né? Lá no site da São Miguel Saúde, na tabela de preço, tem a regrinha lá dos documentos que eu preciso para comprar a carência, tá bom? Mas eu compro sim. Oi? A criança também? Criança também. Criança também. Tá bom? Tá bom, obrigada. Ok? Oi, João, pode falar.
precisa encaminhar toda a proposta para a conferência da Casa do Corretor e a Casa do Corretor que vai encaminhar para São Miguel. Então, a proposta ela vai passar por uma conferência. Outra coisa, Ademar, quando a proposta for física, porém a gente vai encaminhar por e-mail, essa proposta física que o corretor preencheu, a gente deve encaminhar ela no segundo momento para São Miguel? Então, na verdade é assim, eu estava discutindo com o meu advogado isso hoje, né? Teoricamente, quando você fez uma aceitação tácita, esse documento, ele já criou, quando você fez a assinatura desse contrato, para a justiça já está valendo, entendeu? Esse contrato. O fisco, ele não terá aquela relevância no contrato, né? Eu oriento sim, guarde as físicas e quando passar essa pandemia, eu vou recolher. Ah, mas por algum motivo uma ou outra extraviou. A gente trata desse jeito. Por enquanto, quanto menos documento circular no mercado, até evita a transmissão, né? Essa é a grande verdade. Por isso que eu falei, fechou? Deixa contigo a proposta. Depois, num segundo momento, eu peço para você entregar. Eu vou instruir, então, o corretor, junto com o comunicado que a Laís vai encaminhar. O corretor nos encaminha por e-mail e assim que ele puder, ele nos envia a proposta física e a gente vai deixar tudo arquivado, as propostas físicas lá. Ótimo. À disposição da São Miguel. Perfeito, ótimo, perfeito, ótimo. Bom, gente, não esqueçam de... Oi, pode falar. Aproveitando, você disse que você mandaria um boy entregar essa proposta física para nós. Haverá algum custo? Não. A São Miguel Saúde, a única coisa que eu não consigo garantir para você é em você pedir hoje eu mandar à tarde. Eu tenho um cronograma de entrega, né? Mas eu, se tiver dentro da abrangência aqui, quando eu falo também, eu não entrego, por exemplo, no Rio de Janeiro, mas dentro da São Paulo, essa região que eu atuo, eu faço a entrega sem problema nenhum, sem custo nenhum, tá? Você me fala. A única coisa que eu peço é... Oi? Não, você me pede e eu te falo quando que entrega, tá bom? Lembrando sempre que essas propostas tem que pegar no almoxarifado da CDC, tá bom? Ademar. Oi. Posso falar um pouquinho? Pode, claro. A Ariane, pessoal que tá falando, é a gestora de vocês aí na Casa do Corretor, tá bom? Boa tarde, gente. Boa tarde, Ariane. Ai, que saudade, socorro. Como é bom ver os focinhos. Gente, o Ademar falou do contrato, quem quiser, pro portador está levando. O portador está levando. Se vocês quiserem e não tiver condições de ir até a CDC para pegar esses contratos, vocês me adicionem. Muita gente aqui já tem o meu telefone, então vocês me pedem via WhatsApp e eu agendo com a Ademar e passo para vocês a data, o horário certinho que o portador vai estar levando, tá bom? Tá. Gente, só importante, volto a frisar. Quando a gente manda uma proposta para a CDC, aquele numeração fica atrelada à corretora, entendeu? Então tem que passar na conferência da CDC. Então, sempre quando vocês forem pedir propostas, vocês têm que pedir autorização também lá para a chefia de vocês, e daí depois a gente manda para vocês. A Ariane vai controlar isso daí para ver se pode mesmo fazer a entrega na casa de vocês ou não, tá bom? Gente, mais alguma pergunta? Ademar, eu queria só colocar, esse é um ótimo problema para resolver, a questão do envio das propostas. Tá. Então eu peço aí para os corretores centralizar isso nos seus respectivos gerentes, que acionando a São Miguel ou de alguma outra forma, a gente vai encaminhar a proposta para o corretor. Não há problemas quanto a isso. Então, assim, evitar de encaminhar a proposta direta para o corretor, porque senão a gente deve... Você está certíssimo. Nada será enviado sem autorização de vocês. Nós temos o material almoxarifado e, a partir dali, a gente vai fazer a distribuição de acordo com a necessidade do corretor. Ótimo, perfeito. Gente, mais alguma dúvida?
Tá, ô Tainá, só se apresenta aí, que você é apoio do corretor, ela fica com o WhatsApp da corretora. Eu vou pegar aqui e vou passar os números de telefone da Ariane para vocês anotarem e do nosso apoio ao corretor aí também, por favor. Peguem caneta aí, tá bom? Só um momento, espera só um momentinho. Deixa eu pegar aqui o número, tá pedindo senha. Acho que alguém tá mudo. A Tainá, acho que seu celular tá com muita interferência, depois eu falo. Pessoal, anote aí os números de telefone, né, do pessoal de apoio, tá bom? O telefone da Ariane é o 98387 2719, repetindo, 98387 2719. Essa é a gestora de vocês. Qual que é o do apoio corretor? É o 9988 45729. Vou repetir. 9988 45729. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre regramento, sobre produto, essas dúvidas sobre o produto da São Miguel, aí que vocês ainda não vendem, não fiquem na dúvida, aciona que elas respondem para vocês, tá bom? Esse telefone é o meu telefone pessoal, então pode me mandar mensagem qualquer dia, qualquer hora, não tem problema, tá bom? Bom, gente, vamos encerrar então? João, mais alguma coisa para finalizar? Só agradecer você aí ao Carlos por esse trabalho, por sair na frente em relação a essa questão. Apesar da São Miguel estar saindo na frente, eu quero reforçar que recentemente eu fiz aí uma abordagem com as operadoras e elas se posicionam de forma clara que a carência contratual está mantida. Ou seja, em caso de um cliente novo gerar uma internação, seria a carência de 6 meses, inclusive, para a Covid. Eu sei que isso, no momento atual, é difícil, mas a orientação comercial deles é isso. E vocês, de forma muito clara, estão se posicionando de uma forma muito positiva. Isso é muito bom para o mercado e para todos nós. João. Muito obrigado. Eu agradeço isso daí, mas a gente está usando mesmo a questão da ciência, né? É assim, esse é um vírus que muita gente vai pegar, 90% da população vai pegar, né? E vai ter a maior parte assintomática. Só que quem pegar isso daí, a pessoa não vai ficar internada 6 meses, 3 meses. Infelizmente, se ela não for tratada, e a gente viu, a taxa de mortalidade está aumentando, o número de diárias vai ser baixo. Então, o que eu falo que está acontecendo no mercado é o seguinte: nós vamos ter operadoras, vamos separar os homens dos meninos, né? Aquela operadora que não se preparou, que não tem uma boa rede negociada, ela agora vai sofrer. Inclusive aquelas verticalizadas. Se pegar os hospitais do nosso concorrente, os hospitais estão vazios e manter o hospital aberto é caríssimo. Então, a conta não vai fechar. Por isso que eu falo que a gente fez esse diferencial aí, que é algo que vai mostrar algo diferente do mercado, tá bom? Gente, muito obrigado. Encerro por aqui. Deixo aqui meus votos para todos aí, em nome do Silvio, que eu acompanho, tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima, tá? Fique com Deus.